Olá, pessoal, bem-vindos! Para começar com o pé direito, o nosso aviso inicial obrigatório. Esta aula trata do assunto Patrimônio e Situações Patrimoniais, do módulo Empreendedorismo e Sustentabilidade, do professor Dr. Francisco Lorenz. Bom, se a ideia é entender a fundo a contabilidade e a administração do zero, a gente está no lugar certo. Vamos desmistificar a saúde financeira das empresas juntos e ver como isso tudo funciona na prática. Combinado? Dando uma passada rápida na nossa agenda de hoje, nós vamos ver 1. Introdução e conceitos básicos. 2. O que forma o patrimônio. 3. O papel dos fatos administrativos. 4. As 3 situações patrimoniais. 5. Um estudo de caso simplificado. E, por fim, a nossa conclusão e próximos passos. Vamos lá! E a gente já entra direto na parte 1. Introdução e conceitos básicos. A verdadeira base de tudo na contabilidade. Sabe, a grande estrela dessa nossa explicação é a palavra patrimônio. Na contabilidade, que no fundo é a linguagem de sobrevivência de qualquer negócio, o patrimônio é o objeto central de estudo. É como se fosse uma fotografia perfeita, sabe? Um raio-x exato de tudo que uma empresa tem e de tudo que ela deve em um determinado momento no tempo. Ele engloba todo aquele conjunto de bens, direitos e obrigações. Entender isso é literalmente o primeiro e maior passo para quem está começando na área e quer garantir o sucesso de uma organização no longo prazo. Seguindo em frente, parte 2. O que forma o patrimônio? É aqui que entram os famosos ativos e passivos. Imagina uma daquelas balanças antigas, de 2 pratos. De um lado a gente tem o ativo. Ele representa todos os bens e direitos da empresa, ou seja, tudo aquilo que ela possui de valor ou que tem o direito de receber. É a nossa força positiva. Do outro lado da balança, a gente encontra o passivo. O passivo é basicamente as obrigações com terceiros, as dívidas, tudo que a empresa precisa pagar para se manter de pé. A dinâmica e o equilíbrio entre essas duas forças são o que definem a verdadeira realidade de um negócio. E é exatamente aí que surge a nossa equação fundamental. Ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido. Super simples, né? Mas olha, é incrivelmente poderosa. Essa continha mostra a verdadeira riqueza da empresa. Se a gente pegar tudo que a organização tem e subtrair tudo que ela deve, o que sobra é o tal do patrimônio líquido. Para os futuros administradores e contadores de plantão, essa fórmula tem que ficar gravada na memória e se tornar quase automática. Mas vamos tirar isso da teoria. Como é que funciona na prática, do dia a dia? No caso do ativo, a gente está falando daquele dinheiro vivo disponível no caixa, daquele estoque cheio de mercadorias no galpão, dos veículos de entrega e até daquele dinheiro que os clientes compraram a prazo e ainda vão pagar. Agora, olhando para o passivo, os exemplos práticos são bem conhecidos. Os boletos dos fornecedores, os salários da equipe no fim do mês, os empréstimos feitos no banco e, claro, os temidos impostos. Muito bem, chegamos na parte 3, o papel dos fatos administrativos. Vamos entender como rolam essas variações no patrimônio. A rotina de qualquer empresa é uma loucura, cheia de decisões o tempo todo. Mas a contabilidade faz uma separação essencial aqui. Atos administrativos versus fatos administrativos. Um ato administrativo é importante, claro, tipo assinar um contrato novo de trabalho. Mas naquele exato milissegundo ele não movimenta um centavo sequer. Já o fato administrativo, esse sim. Esse faz o ponteiro financeiro se mover na hora. Ele tem valor monetário real e afeta aquela nossa balança patrimonial. Pagar uma conta de luz, comprar um equipamento ou receber uma transferência, esses fatos mudam o patrimônio e precisam ser registrados na vírgula. A grande sacada aqui é perceber que os fatos administrativos são o verdadeiro motor do controle financeiro de qualquer empresa. É impossível saber para onde o barco está indo sem registrar com precisão cada um desses eventos que envolvem dinheiro. Para manter o controle do patrimônio de forma saudável e garantir que a gestão tenha informações confiáveis, capturar essas movimentações é absolutamente crucial. Parte 4 agora, as 3 situações patrimoniais: positiva, negativa e nula. Vamos destrinchar cada uma delas. Começando com o cenário dos sonhos de qualquer gestão, a situação positiva, que a gente também chama de superavitária. Dá uma olhada em como o ativo é bem maior que o passivo. Na prática, isso quer dizer que a empresa tem muito mais bens e direitos do que dívidas a pagar. Lembra da nossa equação? O resultado aqui é um patrimônio líquido positivo. A empresa tem recursos sobrando e uma base sólida para inovar e crescer sem medo. Mas o mercado é dinâmico, né? E a gente tem o extremo oposto, que é a situação negativa, também conhecida como deficitária. Repara como a barra do passivo disparou
e ultrapassou o ativo. A empresa simplesmente deve mais do que tem. Nesse caso, o patrimônio líquido cai para baixo de zero. No jargão da área contábil, o pessoal chama isso de passivo a descoberto. É um baita sinal de alerta vermelho piscando, indicando que o negócio não tem recursos para pagar as próprias contas e precisa de ação urgente. E existe uma terceira possibilidade que é bem curiosa, a situação nula. É quando o ativo empata certinho com o passivo. A empresa até tem seus bens e direitos, mas o valor de tudo isso é exatamente igual, centavo por centavo, ao total das obrigações assumidas. Ou seja, patrimônio líquido matematicamente zero. Não tem lucro acumulado, mas também não está no vermelho. Só que é igual andar em uma corda bamba sem rede de proteção. Qualquer imprevisto pode jogar as finanças para baixo rapidamente. Entrando agora na parte 5, o nosso estudo de caso simplificado. Vamos colocar a mão na massa e ver essa análise na prática. Deixa eu apresentar para vocês a Arte Viva. É uma loja de artigos artesanais super charmosa, gerenciada com muita dedicação pela Ana. A Ana procurou a ajuda do Carlos, que é um contador de mão cheia, porque ela precisava de uma visão real da saúde financeira da loja para poder tomar decisões estratégicas mais inteligentes. Vamos acompanhar os números que eles descobriram? Quando o Carlos levantou os dados, a realidade foi dura. A Arte Viva tinha R$60 mil em ativos, juntando o caixa e o estoque. Mas o passivo somava R$80 mil, culpa de um empréstimo pesado e dívidas com fornecedores. Fazendo a nossa continha básica, 60 mil de ativos menos 80 mil de passivos, o resultado é de menos 20 mil reais. Uma situação negativa clássica. A Ana vai ter que renegociar prazos urgentemente e focar demais em alavancar as vendas para reverter esse passivo a descoberto. Mas vamos imaginar um mundo diferente. E se a Ana tivesse implementado uma baita estratégia de marketing uns meses antes? Olha como a mágica dos números funciona nesse cenário positivo hipotético. Imagina que os ativos saltaram para 100 mil reais, com as vendas explodindo, e o passivo ficou naqueles mesmos 80 mil. A equação muda de figura. 100 mil de ativo menos 80 mil de passivo dá 20 mil reais de patrimônio líquido no azul. Com essa sobra, a Arte Viva estaria superavitária e pronta para expansões. E para fechar as possibilidades da loja, vamos visualizar a situação nula. Se os ativos da Arte Viva empatassem perfeitamente em 80 mil reais, com os passivos de 80 mil, o saldo seria cravado em zero. A loja estaria rodando sem nenhum capital de giro livre, vivendo perigosamente o limite diário da sua operação, torcendo para não ter nenhum gasto extra. Chegamos à parte 6, a nossa conclusão e próximos passos. Vamos fazer um resumão dos nossos aprendizados, recapitulando os conceitos de hoje de um jeito bem simples. Primeiro, o patrimônio não tem mistério. Ele é puramente a balança matemática entre os ativos de um lado e os passivos do outro. Segundo, a gente nunca pode esquecer que são os fatos administrativos que trazem aquele impacto monetário diário e movimentam essa balança. E por último, analisar a situação do patrimônio líquido é a chave mestra para descobrir se o negócio está prosperando, se está passando sufoco ou se está só sobrevivendo de teimoso. Ter essa clareza é a principal carta na manga de qualquer bom futuro administrador ou contador. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final muito bacana. Se a própria saúde e continuidade de um negócio dependem inteiramente desse controle patrimonial rigoroso, como é que o entendimento de tudo isso vai melhorar as decisões financeiras que a gente vai tomar amanhã? Fica aí a pergunta para pensar. Espero que essa explicação tenha sido super clara e ajude muito nessa nova jornada de vocês. Pessoal, por favor, não se esqueçam de se inscreverem no canal, seguir, salvar e compartilhar o conteúdo do vídeo em suas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima!